vou aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês os resultados. Eu fiz um compilado de todos os dados, e tomando como base todos os documentos que nós obtivemos a partir desse RILA, sejam eles lista de presença, sejam eles os questionários de avaliação, assim como também os materiais de divulgação que nós tivemos, incluindo os nossos patrocinadores, né? Então, aqui, né, como eu disse, é o balanço do nosso segundo RILA. Segundo RILA é esse que ocorreu no dia 19 de novembro, realizado pelo Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, dentro do Centro Educacional Fundamental do Planalto, no Distrito Federal, localizado na Vila Planalto. No RILA anterior, a gente teve a presença de alunos entre 14 e 16, 17 anos. Esse ano a gente abriu a oportunidade para alunos também, além dessa faixa etária de 13 anos, porque eram alunos que estavam em vias de fazerem 14 anos, e isso teve um impacto que a gente vai ver aqui bastante grande, nos resultados, né? Mas, enfim, só retomando a programação que a gente teve, então, nosso evento começou às 8 da manhã, com a chegada dos voluntários, credenciamento, abertura, e finalizou às 16h15, foi um pouquinho mais, acho que foi até umas 17 horas, considerando o tempo do lanche da tarde. E a gente teve, dentro dessa programação, uma abertura com os rotarianos, com a diretoria da escola, e também uma atração cultural na sequência, que foi um grupo de capoeira, com alunos e alunas da própria escola, mas que fazem essa atividade como algo extracurricular, mas aceitaram o nosso convite de muito bom grado e fizeram uma apresentação ali cultural, que foi muito interessante e também foi muito bem avaliada. Na sequência, a gente teve uma palestra, que foi a palestra do Henrique, que tinha como tema como traçar um projeto de vida e conquistar um futuro de sucesso. E é uma palestra que foi um desdobramento daquela palestra anterior, né, que ele já tinha dado. E na sequência também, né, seguindo muito essa linha de carreiras e sonhos, a gente teve uma dinâmica de grupo com a Juliane e com a Julie, no auditório, onde eles tiveram bastante interação, onde teve uma brincadeira, e dentro dessa interação eles falaram muito sobre o que eles pensam para o futuro deles, enquanto sonhos, enquanto objetivos. O almoço, tivemos um almoço diferente do anterior, né? Assim, o cardápio, digamos assim, né? E que foi muito bem acertado, porque foi estrogonofe de frango em geral, os alunos gostam bastante, com a opção vegetariana também, em razão de duas alunas que, é, que nos informou, né, enfim, por essa opção delas, né, de alimentação. Depois nós tivemos uma palestra com o Fauston da Silva, que era o cineasta, né, de Carreiras e Sonhos, onde ele fazia analogias com heróis e personagens, né, algo muito lúdico, né, personagens de filmes, trazendo também essa proximidade do que é o herói, o que é o adolescente, o que é o ser humano, o que é o adulto e o herói, né? E também falando sobre sonhos. Opa, desculpe. Em seguida, a gente teve a imersão para visualização guiada para o futuro com o Marcelo que é professor de yoga, enfim, dentre tantas facetas, mas ele trouxe um pouco dessa calma para os alunos, né, para que eles pudessem se concentrar, para que não só para os alunos, mas para os voluntários também, voluntários relaxaram também ali naquele momento, para que trouxesse essas visualizações no meio desse exercício de relaxamento, vislumbrando o futuro.
Depois a atividade Ikigai, que também, né, foi com a Brenda e o Henrique. A Brenda conduziu e também voltada para aqui para uma preparação de um projeto de futuro, né? Então, uma análise daquilo que eles gostam de fazer, daquilo que dentro que eles gostam de fazer, o que eles poderiam escolher enquanto profissão, aquilo que poderia ser rentável, enfim, foi uma foi uma dinâmica bastante interessante. Enfim, né, depois só os ritos finais, né, de avaliação, de finalização, de entrega de, de, eh, de certificados e o lanche da tarde, que foi pastel, que eles adoraram também. Então, aqui tem algumas imagens, né, com relação à programação da atração cultural aqui, capoeira, o Henrique, Juliana Julie, o Fauston, a imersão, o Ikigai. E enquanto resultados, a gente teve aqui, no total, 37 hilarianos, né, dentre eles, tanto aqueles que já estavam inscritos, como aqueles que, em virtude dessa atividade da capoeira, acabaram fazendo suas apresentações e depois continuaram no evento, e 19 voluntários, sendo aproximadamente 10 otarianos, e esses 10 otarianos eu contabilizei tanto aqueles que estiveram presencialmente no dia do evento, como aqueles que também participaram de reuniões prévias para brainstorming, enfim. Então, a gente tem, por exemplo, a Val, né? E o Gil, que não mora no Brasil, e o Gilmar, que não pôde estar no dia do Hila, mas que também trouxeram suas contribuições, né? Dentre outros rotarianos que ali estavam, independentemente do nosso clube. Outros resultados aqui, que são fruto daquele questionário de avaliação, né? Lembrando que daqueles 37 que foram inscritos e que participaram, parte deles não participou até o final. Alguns deles saíram antes das últimas atividades. Então, o número de avaliações ele acabou sendo prejudicado em razão disso. Mas, de qualquer forma, a gente fez essa contabilização e o primeiro tópico era com relação às dinâmicas ou atividades favoritas dele no dia, né? 43% daqueles que responderam disseram que o Ikigai foi o favorito, empatando aqui 21% apresentação cultural e imersão guiada e 15% a dinâmica dos sonhos, né? A gente aqui está falando de mais dinâmica e não de palestra. Com relação à palestra, a gente tem esse outro gráfico que demonstra que 63% daqueles que responderam ao questionário avaliaram que a palestra do Henrique foi a favorita, né? E a do Fauston, 37%. Muitos deles escolheram as duas, né? Alguns escolheram só uma ou a outra. Então, a gente tem também essa característica nas respostas. Com relação às questões abertas, né? E aí a gente fala de questão aberta, então eu selecionei algumas das respostas mais interessantes ou também respostas que se repetiram, né? E a que mais se repetiu com relação ao que ficou marcado para os hilarianos foi seguir os sonhos, né? Então, isso que ficou marcado para eles, que eles levaram isso, né, essa mensagem para casa, que eles devem seguir os sonhos deles, que tudo é possível para serem persistentes e que os sonhos são importantes. Outras coisas que eles aprenderam, que eu achei interessante até, é para ouvir os palestrantes, ser confiante é tudo de bom, respeito, ter meta, mais uma vez falando sobre os sonhos, né? Eu acho que isso acabou sendo muito marcado mesmo. E minha razão de ser. Minha razão de ser é muito oriundo
da dinâmica do Ikigai. Sobre, sobre não só dinâmicas, não só palestras, mas com relação ao evento como um todo, o que eles mais gostaram, né? E a maioria falou da comida e da atividade cultural, a gente teve um empate com esses três primeiros. Comida, atividade cultural e a aula da tia Brenda, que nada mais é do que a dinâmica do Ikigai, fez bastante sucesso. Mencionaram também a imersão e alguns disseram tudo. E mais uma questão aberta seria o que eles fariam com esses aprendizados. E aqui nota-se que essas respostas elas ficaram, a maioria delas muito vagas, né? Percebe-se que eles, no momento de responder, responderam meio que juntos, porque muitas das respostas eram muito parecidas ou iguais, mas levando em consideração e já trazendo uma reflexão, levando em consideração a idade, e muitos tinham 13, 14 anos, ou seja, eles tinham uma faixa etária um pouquinho menor daqueles do primeiro Hila, então percebe-se que eles não conseguiram aprofundar muito nessas reflexões, né, dos aprendizados. Então, a maioria disse que aprenderam muita coisa boa, que um ou outro disse que iam ensinar isso a outras pessoas, e voltariam a esse evento, e outros escreveram que nada, que não iam fazer nada com aquilo. Dentre a questão, essa é uma questão também, né? E acho que o Henrique caiu. Vou seguir aqui. Da questão da quantidade de hilarianos que participariam novamente do evento, 86% respondeu não e somente 14% respondeu sim. Ah, desculpa, o contrário. Respondeu sim, que voltariam, e apenas 14% que não. Dando uma nota em uma escala de 1 a 10, eles elegeram a comida como quase, assim, quase 100% deu nota 10, assim como os sentimentos. Esses sentimentos seriam, assim, os melhores sentimentos mais próximos do 10, os sentimentos não tão bons mais próximos do 0, e a maioria também é, é, elencou a nota 10 para o sentimento com relação àquele dia. A nota do evento foi 9,6, e aquilo que poderia melhorar, e eu deixo aqui como negrito, que grande parte deles apontou, é que as palestras demoraram muito. E eu acho que isso também reflete um pouco da idade, né, desses meninos. Então, são pré-adolescentes ou adolescentes que precisam de mais atividades dinâmicas do que atividades estáticas, né? Daquelas que ficam sentados no auditório, ouvindo, enfim. Acho que isso reflete muito a característica da idade. O que eles também apontaram que poderia ter mais seriam guias para o futuro, mais tecnologia, mais comida. Isso é engraçado porque sobrou muita comida. Esportes, mais dinâmicas e mais tempo livre. No primeiro Hila, a gente teve um grande número de hilarianos que continuaram na escola depois das atividades, fazendo outras, enfim, esportes e confraternizando juntos, né? E, e acredito que também tivemos um tempo maior de intervalo. Então, eles reivindicaram isso como algo que poderia melhorar. Aqui eu trago também os nossos patrocinadores, né? Então, o Easy Doctor, a Clinipark, estacionamento rotativo, Teto Empreendimentos Imobiliários, o Estúdio M, cabelo e maquiagem e o apoio, né, como sempre, da UPS. Então, esses 4 patrocinadores foram aqueles que proporcionaram que esse Hila acontecesse com muita qualidade, com
com muito cuidado, né? Inclusive com uma camiseta que nós confeccionamos, né? Para que todos os alunos, os participantes, os voluntários pudessem estar ali uniformizados e como um símbolo mesmo daquele evento, daquele dia tão importante. Aqui temos o demonstrativo dos gastos, né? Assim, como uma forma também de tornar transparente essa atividade. Então, que nós captamos de recursos dos patrocinadores foi R$ 3.800. Nós conseguimos, com os investimentos de mão de obra, né? Então, com as cozinheiras, mão de obra de limpeza, porque são staffs da escola, mas que estavam no seu dia de folga. Então, nada mais justo do que elas receberem uma diária, né, pelos serviços prestados para o nosso evento. Dentre impressões, materiais para pastas, sacolas, que foram doações da USP, né, da UPS, camisetas, alimentos, deslocamento, enfim, máscaras também para utilização no dia. Tudo isso a gente contabilizou em R$ 3.518,30, com um saldo de R$ 281,70. Este saldo foi destinado à Fundação Rotária, na rubrica Fundo Anual, em nome do Rotary Clube Brasília de 5 de dezembro. E esse valor, juntamente com outros valores que o nosso clube também destina a esse fundo, vai ser aplicado em projetos globais por meio do Rotary Clube, dos Rotary Clubes do Distrito 4.530. E aí agora eu trago também um momento para que a gente possa trocar, né, reflexões, para que cada um faça um balanço com relação ao nosso evento e salientando aquilo que julguem os pontos fortes, os pontos a melhorar, o que a gente pode fazer de diferente, ideias, propostas, enfim, a palavra está livre para vocês contribuírem. Eu só gostaria de registrar 2 pontos. Primeiro, os meus parabéns pela liderança dessas 2 pessoas fantásticas, dentro do Rotary e fora dela. E isso demonstra que nós podemos fazer e devemos fazer muito mais em termos de trabalho para essa sociedade nessa idade. Eu acho importante cada vez mais, vejo isso como algo fundamental para permitir que possamos ter um mundo cada vez melhor, e a escola ofereceu essa oportunidade para nós podermos dedicar isso em termos de tempo, em termos do conjunto de alunos, para garantirmos uma melhoria das mentes desses jovens. Então, parabenizo vocês por tudo que vocês fizeram, pelo esforço que vocês empreenderam para garantir o sucesso demonstrado pelos próprios alunos. Gostaria só de uma pergunta: o que melhorou do primeiro para o segundo Rila? Boa noite, Fernanda. Boa No, noite, no, Fernanda. bom, obrigado, Chico, pelas palavras, assim, são palavras que emocionam, porque a gente se dedica, né, assim, para poder entregar com qualidade, entregar dentro das expectativas do público-alvo que a gente se propõe a trabalhar, e não só deles, mas também daquelas pessoas que apostam no resultado desse projeto com qualidade, e que uma dessas pessoas que aposta e acredita no trabalho que a gente realiza é você. E pode ter certeza que um
um dos pontos que eu acredito, eu acho que eu posso falar também em relação a isso, também colocando a Vivian, de que a gente quer entregar também algo que alcance as expectativas suas, que realmente coloca na gente pessoas que vão entregar de acordo com aquilo que foi planejado. Dito isso, e aí já também pegando o gancho da sua pergunta, eu penso que um dos pontos que a gente avançou em relação ao primeiro foi a diminuição do tempo de organização do evento, né, do planejamento, porque na primeira etapa desse RILA, a gente levou mais tempo porque a gente foi tateando mais, a gente foi conversando mais, envolvendo mais pessoas na etapa de planejamento, e aí isso demandou um tempo maior, que foi importantíssimo para a gente chegar no primeiro resultado e no segundo, né? Porque a gente conseguiu, em várias mãos, com as diferentes experiências, construir esse RILA com essas duas etapas que culminou nesse último que a Vivi agora nos apresentou. E aí, no segundo, a experiência do primeiro fez com que a gente conseguisse resolver mais rápido as etapas de planejamento e de forma mais segura, né? A gente se sentiu mais seguro para poder trabalhar nesse sentido. Outro ponto que eu acredito que também houve um avanço foi na ideia de se ter um comitê gestor, mas uma descentralização das atividades para que a gente pudesse entregar os resultados em menos tempo, né? Sem haver a necessidade de todos trabalharem ao mesmo tempo com todas as etapas. Isso foi muito importante no que diz respeito a outras ideias que o nosso clube tem, inclusive de podermos trabalhar aí como referências de outros clubes na elaboração de RILA. Isso fez com que a gente tivesse uma expertise maior e realmente podermos dividir essas experiências com outros clubes e que com certeza vai vir de bom grado, porque RILA não é fácil de se construir, desde a sua etapa do planejamento até a consecução dele, e aí e nós vamos ainda além, são as etapas de avaliação que a gente vem fazendo e culminando com essa agora, que não é muito comum para esse tipo de projeto, e eu penso que isso é um avanço também desse clube, quando a gente vai desde a etapa de conceber o projeto, de elaborar, de planejar, de executar e avaliar também os resultados e fazer uma avaliação final, como nós estamos fazendo hoje. Para não me delongar muito, esses são os pontos que eu percebi de mais alto grau. E aí eu acho que você deve depois levantar com questionamento aí também, né? Que pontos que a gente tende a melhorar aí. Então eu vou ficar por aqui sobre esse quesito. Obrigada, Henrique. Faço das suas palavras as minhas, né, com relação ao comentário do Chico. Com certeza ele continua sendo nosso mentor e nos ajudando a cada passo, né, para que a gente consiga executar, planejar, e avaliar da melhor forma possível, né, e sempre aprimorando, né, esse aprendizado. Então, eu te agradeço, Chico, mais uma parceria aí muito importante. Agradeço também ao Henrique. Esse era um espaço,
próximo passo seria agradecer a todos, né? Então, já aproveito para fazer isso, agradecer a todos os voluntários, a Fernanda, está aqui com a gente, que firme e forte, se demonstrou muito comprometida com esse clube, com esse projeto. E tenho a tendência a concordar com o Henrique com relação a essa experiência acumulada que a gente tem do primeiro RILA, então algumas coisas a gente já veio aperfeiçoando, né? O que seria com relação a essas subcomissões, né? Que a gente chamou de comissão e subcomissão, então a gente tinha uma comissão geral, né? Que seria mais voltado para estratégias, para diretrizes gerais, e aí a partir dessa comissão geral a gente conseguia trabalhar com outros grupos de pessoas, como a subcomissão pedagógica, né, que foi liderada pelo Henrique. E a gente tinha também uma que era de comunicação, que na verdade ela não aconteceu. Então, acho que isso seria um ponto de atenção, né? Porque ela não aconteceu, né? Será que a gente que acabou concentrando, centralizando tudo nesse comitê geral, ou, enfim, o que aconteceu nesse meio de caminho. E a mesma coisa com relação à subcomissão de execução, que era algo que a expectativa era que tivesse uma pessoa que não fizesse parte dessa comissão geral, para que a gente se desafogasse, né, e conseguisse delegar, né, algumas tarefas, e não aconteceu, né? Então a gente ficou muito concentrado ainda nas mesmas pessoas. Eu acho que a ideia era muito boa, a gente dividir entre pedagógico e gestão geral foi legal, mas ainda assim eu acho que a gente poderia melhorar nesse aspecto de, enfim, tentar uma outra dinâmica, ou até mesmo com uma outra liderança que conseguisse, porque eu acho que isso vem muito de mim, eu acho que eu não consegui descentralizar para a gente dividir essas tarefas com outras pessoas, principalmente de comunicação e execução. Isso é uma crítica e trago até como autocrítica. Uma outra crítica ou ponto a melhorar que eu trago é com relação à faixa etária. Foi um aprendizado para mim que a faixa etária de menor de 14 anos e talvez até de 15 é uma faixa etária muito, muito, muito diferente de trabalhar. Quando você coloca um adolescente ou pré-adolescente de 13 com um de 15, são dois universos completamente diferentes que não se conversam, né? São comportamentos diferentes, são percepções sobre a vida diferentes, né? Momentos de vida diferentes. E nessa época da vida, 1 ou 2 anos faz muita diferença. Então, eu acho que a gente tem que se atentar das próximas vezes à faixa etária com o objetivo que a gente quer alcançar. Eu acho que acabou sendo um pouco caótico ali, assim, as dinâmicas e as palestras que a gente propôs versus a faixa etária que estava recebendo aquela informação. Então, acho que isso é um ponto de aprendizado também. Eu gostaria de aproveitar o gancho e coadunar com você, Vivian, de que para o para que a gente alcance de fato, assim, né, o resultado que a gente se propõe no RILA, essa atenção que você trouxe é fundamental em relação à faixa etária. É claro que a gente queria alcançar o maior número de pessoas e abrir espaço, inclusive, para aqueles que estavam ali estavam ali, aquelas crianças que estavam ali fazendo a apresentação, né? Então a gente fez o convite para que eles permanecessem, se quisessem, e participassem do RILA, mas serviu como aprendizado, no meu ponto de vista, para que a gente entenda que esses convites tempestivos não contribui para o alcance do resultado. E aí essas crianças mais jovens, né, as crianças realmente não eram o foco do nosso trabalho, do nosso
projeto, e isso acabou dificultando um pouco ali para até mesmo para o desenvolvimento dos trabalhos, das dinâmicas. Então, quando a gente pega um adolescente de fato, e aí a gente trabalha com uma palestra que dura em torno de 30 minutos, para eles é tranquilo, a percepção é outra, para eles pelo interesse que acaba criando, fica até curta, é considerada por eles curta, né? Mas quando a gente trabalha com uma faixa etária menor, como você muito bem colocou, já é o inverso e isso atrapalha o resultado, tanto para o aprendizado deles, quanto para quem está à frente ali e que levou aquela proposta ali de palestra. E não só para os palestrantes, mas também para as dinâmicas, porque apesar de a gente, eu tenho certeza que a gente alcançou bons resultados, mas para os dinamizadores é muito mais complicado, muito mais difícil quando se trabalha com esse público de criança, né? Porque aí você tem de ir numa outra perspectiva, e talvez a dinâmica não funciona, não funciona tão bem quanto quando a gente foca no adolescente. Então, para um próximo RILA, eu penso que é de fundamental importância que a gente foque no público-alvo e que esse público-alvo seja de fato, adolescentes maiores, para que a gente possa, inclusive, ter um interesse maior pelo projeto. Eu sou suspeita para falar porque eu gostei muito desse segundo Rila, assim, eu acho que é, assim, a gente melhorou muito em relação ao primeiro, eu acho que ele foi muito mais dinâmico, apesar de que o primeiro também eu gostei bastante, mas eu acho que esse foi mais fluido, assim, né? É, então, esse é meu principal ponto de vista, assim, em relação a esse segundo Hilo. Talvez seria, assim, eu não sei se é possível, né? Mas seria uma forma de monitoramento mesmo, assim, das ações, né, que o Hila proporcionou para essas crianças, assim, eu não sei se tem uma forma de fazer esse monitoramento, sabe? A gente teve aqui como pontos fortes, né, esses dois comitês que a gente, enfim, dividiu um pouco do trabalho, né? A experiência acumulada desde o primeiro RILA, o que nos ajudou muito também em correção de erros e outras estratégias, o dinamismo, que foi colocado pela Fernanda, e a fluidez. Pontos a melhorar: descentralizar tarefas e empoderar voluntários, dividindo as atividades, impulsionando lideranças. Mais atenção à faixa etária versus tipo de atividade, propósito do projeto, dinâmicas ideais, etc. Metodologia de monitoramento para medir impactos, estratégia de comunicação para atração de hilarianos para o evento e o engajamento da escola como parceira para atração dos alunos e como canal entre o Rotary e os alunos. E aí eu coloquei isso pela fala do Henrique e também pela experiência que eu tive em buscar mesmo, né, esse canal. Então, assim, alguma informação chegar até os alunos, ou alguma informação da escola chegar até nós, o que às vezes também levava um tempo para que essa comunicação fosse, enfim, fluida, né? Então, isso é algo que também é um ponto para que a gente possa trabalhar numa próxima oportunidade, seja com Vila ou com outros parceiros, para que a gente consiga engajar melhor, né? Eu acho que esses parceiros. E aí, Vivian, fica como sugestão também a, a ideia de realizarmos um RILA em parceria de outro clube, porque eu acho que isso daria uma força maior, né? A gente poderia buscar um engajamento maior de outras pessoas e que poderiam buscar outros parceiros competentes em áreas distintas, inclusive para, por exemplo, para
para uma equipe de comunicação e outro que faltou para dentro do planejamento inicial que nós havíamos feito. Perfeito, perfeito. Muito bom. E aí, mais uma vez, então, se vocês não tiverem mais nenhum ponto a acrescentar, seria mesmo o agradecimento, né, em nome do Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, agradecendo os esforços, a dedicação, o tempo, todo o amor que vocês, né, despenderam para a realização desse RILA, e sempre lembrando que é um trabalho técnico, é um trabalho, é um trabalho com muita dedicação para o desenvolvimento e o futuro dessas crianças e jovens. Então, muito obrigada mais uma vez por tudo que vocês fizeram aí, que fizemos juntos.